O Brasil tem hoje um novo candidato a santo, um homem que, com a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal sobre os ombros, vem operando uma série de milagres inimagináveis até mesmo para os criminosos mais otimistas. O próximo abençoado por um de seus milagres, ao que tudo indica, será um homem que havia sido condenado a mais de 425 anos de prisão, mas nas mãos do santo Toffoli nada é impossível. Além de explicar melhor essa história, no vídeo de hoje eu vou mostrar também o prêmio mais irônico possível que foi recebido por um outro ministro do STF, mas antes vou contar mais um daqueles já tradicionais contos de fada vividos pelas ONGs durante o governo Lula. O governo federal lançou um programa de 58,8 milhões de reais para promover a cultura nos estados. Só que esse programa, o PNCC, Programa Nacional de Comitês de Cultura, beneficia ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e também aliados do PT. O ministério, comandado por Margarete Menezes, publicou uma nota afirmando que a seleção das ONGs são baseadas na capacidade técnica e na qualificação das mesmas. A nota ainda diz que não houve conflito de interesses e que não compete ao Ministério avaliar a filiação partidária dos coordenadores dos comitês. Só que o que foi registrado na prática não é tão simples quanto essa nota faz parecer. Uma das ONGs contempladas tem como líder um empresário mato-grossense investigado pela Operação Pão e Circo por suposto envolvimento em crimes como peculato e lavagem de dinheiro. Outro caso, no mínimo curioso, aconteceu no Distrito Federal. A Associação Artística Mapate lidera o comitê local, só que essa associação tinha como vice-presidente Yuri Soares Franco, que renunciou à posição na entidade e assumiu um cargo no Ministério da Cultura apenas 9 meses antes da Mapate ter firmado o acordo com o Ministério. No Amazonas, a coordenação do comitê estadual está nas mãos do Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia. Um dos integrantes do Instituto, Juan Octávio da Silva Rodrigues, recebeu um cargo comissionado no Ministério da Cultura depois do convênio já ter sido firmado. Mas tudo isso são apenas coincidências. Afinal, o Ministério da Cultura disse na nota que não houve conflito de interesses. E o governo Lula jamais mentiu em uma nota oficial, não é mesmo? Agora prepare a sua indignação para a próxima notícia. Alexandre de Moraes recebeu na noite de ontem o prêmio Sancho Panza, concebido pela revista Justiça e Cidadania, àqueles que mantiveram fidelidade a, veja só, defesa da ética, da justiça e dos direitos à cidadania. Eu nem preciso dizer o quanto isso é irônico, não é mesmo? Bom, Moraes recebeu o prêmio das mãos do vice-presidente do STJ, Luiz Felipe Salomão, aquele que, como integrante do CNJ, decidiu monocraticamente afastar 2 magistrados que atuaram na Lava Jato. Essa decisão, no entanto, foi revertida logo no dia seguinte pelo plenário do CNJ. Mas, coincidentemente, Salomão foi indicado ao STJ por Lula. Mas isso é só mais uma coincidência. Enfim, além de Moraes, receberam prêmios também, só que o troféu Dom Quixote, o ministro Cristiano Zanin, do STF, e vários outros ministros do STJ, do TSE e do CNJ. Agora, se Alexandre de Moraes recebeu um prêmio pela fidelidade à defesa da ética, da justiça e dos direitos à cidadania, talvez no próximo ano a revista crie o prêmio Filho do Ano para Suzane von Richthofen ou Esposa do Ano para Elise Matsunaga. E por falar em ministros, a coisa só piora. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que chegou a ser condenado a mais de 425 anos de prisão, pediu nesta terça-feira ao ministro Dias Toffoli, o santo dos condenados pela Lava Jato, a anulação da condenação que tem no âmbito das investigações dessa operação. Ao que tudo indica, esse será mais um milagre operado por Toffoli. E para me poupar de uma nova indignação com esse caso, eu trago aqui a análise que eu fiz ontem à noite, ao vivo, no programa Raio X da Política. Pois é, Berenice, tem um ditado antigo brasileiro que ele diz que onde passa boi, passa boiada. E nesse caso aqui, o boi que abriu o caminho, que abriu as porteiras, foi o próprio Lula, que hoje é presidente da República. O cara que, mesmo sendo condenado em 3 instâncias diferentes do Poder Judiciário brasileiro, mesmo com todas as evidências dos crimes que ele cometeu, simplesmente teve suas condenações anuladas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, inicialmente por Edson Fachin, mas depois confirmado pelos demais ministros, e agora todos os envolvidos nesses escândalos que foram investigados e desmantelados pela Lava Jato agora pedem extensão dos mesmos princípios que levaram, por exemplo, à anulação das condenações de Lula, para que eles tenham suas condenações e todos os seus processos e provas contra si anuladas também. Vocês citaram muito bem, ontem mesmo o ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a mais de 20 anos de prisão por aceitar a propina da Odebrecht, a brasileira Odebrecht. Só que aqui no Brasil, toda essa história é reescrita agora como se tudo que foi desmantelado pela Lava Jato não passasse de um conluio entre os investigadores e os juízes que fizeram parte de toda essa operação, que cometeram violações no devido processo legal, como se
mesmo que tenham ocorrido irregularidades no devido processo legal, os crimes não deixaram de existir, eles estão ali, só poderiam, se as provas foram obtidas de forma irregular, poderiam ser obtidas de forma regular e pronto, as condenações podem vir da mesma forma. Só que esse pensamento de que violações ao devido processo legal leva à necessidade de anular as condenações é seletivo, como tudo aqui no Brasil, é relativo, como a democracia de Lula, porque quando estamos falando, por exemplo, das violações cometidas pelos juízes auxiliares de Moraes, tanto dentro do STF quanto no TSE, como, por exemplo, aquele pedido do juiz do STF ao chefe lá de um setor do TSE para que fosse usada a criatividade para encontrar provas contra a Revista Oeste, porque até então eles não tinham encontrado nada, aí, para isso, não anula condenação a ninguém, não anula a censura ou bloqueio de perfil que foi aplicado a ninguém, nada. Pelo contrário, são investigados o vazamento das mensagens, em vez de investigar as irregularidades no processo. E agora, nesse caso aqui, Cabral, assim como os demais empresários e políticos envolvidos nesses casos de corrupção, eles já devem estar criando até mesmo uma religião para cultuar Toffoli como o seu santo, salvador de toda essa turma. Eles já devem ter até quadros nas suas casas com a foto do Dias Toffoli. E quem poderia imaginar que ele seria hoje um instrumento para esse tipo de coisa, não é mesmo? Eu falei anteriormente sobre Flávio Dino, que era um cara que nunca fez questão de esconder a sua militância política, agora estando dentro do Supremo Tribunal Federal, age da mesma forma. O caso do Toffoli é um pouquinho diferente. Ele é um cara que foi advogado do PT, trabalhou por muitos anos em diretórios do PT, seja nacional, seja estadual, trabalhou nas campanhas de Lula em 98, 2002 e 2006 também, se eu não estou enganado, trabalhou dentro do governo Lula no primeiro mandato, foi advogado-geral da União, no segundo mandato de Lula, e curiosamente, para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, isso obviamente passa por aprovação do Senado, e o Senado aprovou naquela época, um ministro não precisa ter uma formação acadêmica, isso não é uma regra, mas ele precisa ter notável saber jurídico. No caso de Dias Toffoli, ele tem a faculdade de Direito, então aí é um primeiro passo, mas eu fiz até questão de imprimir aqui o currículo dele com todas as formações, as especializações dele, todas as pós-graduações, tudo que ele fez depois da faculdade para que o tornasse uma pessoa digna do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E para minha surpresa eu não precisei nem ligar a impressora para isso, porque isso daqui é o que o Dias Toffoli tem de especializações dentro da área do direito. Enquanto nós temos um cara com essa qualidade dentro do Supremo Tribunal Federal, a nossa Constituição é rasgada todos os dias. Isso é o Brasil hoje. Não se esqueça que agora chegou o momento de você fazer o seu papel para que essas informações cheguem a mais pessoas. Você pode fazer isso compartilhando esse vídeo ou simplesmente clicando em gostei aqui embaixo, pois assim você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante e assim a recomendá-lo para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.